Se você está assistindo essa segunda parte primeiro que a primeira parte, eu te convido a assistir antes a entrevista que eu fiz com a doutora Marta Medeiros, que é a advogada que vem batalhando para a libertação de um jovem, de um homem de 30 anos praticamente, pai de 2 filhos, que em princípio foi preso injustamente. Ele foi condenado a mais de 10 anos de prisão e está na cadeia. O que tem aqui é a ausência de uma boa investigação, que é assinada embaixo pelo Ministério Público. Que é o mais triste. O que acontece também nessa situação, Beto? Se tivessem... podiam ter levado ele preso, podiam ter feito... Mas, em seguida da ocorrência, teria dado a oportunidade para a defesa, para ele buscar muito mais coisas. Não um ano depois. Não um ano depois você tem que ficar vendo, meu Deus, buscar uma agenda, buscar Facebook, buscar, sabe... dá um complicador e ouvindo não. Tanto a sentença como o acórdão, eles falam assim, é vítima de roubo. O testemunho da vítima de roubo já tem força probatória suficiente. Não, meu amigo, não tem nesse caso específico. Na primeira parte eu explico como que eu cheguei até este caso. Agora aqui a gente vai assistir a análise da doutora Solange Beretta, que é uma excelente promotora de São Paulo, que está aposentada já e por isso mesmo pode analisar o trabalho de seus colegas do Paraná. De atuação. Muito legal. Não há ninguém que tenha que me dizer o que eu devo ou não devo fazer. Né? Existe uma autonomia de cada membro do Ministério Público, claro que sempre delimitado pela lei, por certo. E dentro da sua própria consciência também. Exatamente. E cada um tem a sua história de vida, as suas convicções, as suas ideologias, mas sempre pautado pela lei. A doutora Solange é a melhor fonte para poder falar para nós. Afinal, o Adriano é um inocente culpado ou um culpado inocente? Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Eu tenho aqui minhas anotações, eu vou ter que consultar, às vezes, alguma coisa. Claro, tá? não, você pode fazer tudo. Como você estava ouvindo, a doutora Solange já me avisando das anotações, então, por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho. Seja membro, se puder, me marque nas suas mídias sociais. Eu prometo que eu estou tentando responder todo mundo e eu quero responder. Então, seria mais fácil ter um monte de gente respondendo, mas daí não é de verdade, né? Mas, por favor, não deixem de compartilhar, curtir, comentar e tudo mais, porque esse é o engajamento que faz o canal acontecer. E fazendo acontecer, a gente consegue ter doutora Solange sempre aqui conosco. Doutora Solange, um prazer já estarmos de volta. Em breve estaremos em lives e tudo mais. Aqui a doutora Solange mora lindamente no Rio Grande do Sul. Não, em Santa Catarina. Toda vez eu confundo. Eu já te pus, olha ali, ó. Não. Tá, ela está ali muito bem, deixou São Paulo, nos deixou aqui, mas como paulistana que é, nunca deixa de estar com o coração na cidade de pedra. Doutora Solange, eu te convidei para me ajudar a entender um caso que a doutora Marta me trouxe e que me deixou bastante incomodado, pegando como tudo que ela disse ser real, de hoje a gente poder ter um garoto, porque para mim é um garoto ainda, é um rapaz jovem, que teve seus perrengues passados. Quem assistiu a entrevista da doutora Marta viu que ele participou de uma operação, foi preso numa operação asfalto lá atrás, acho que 2000 e... sei que ano foi no começo. E ele... Foi 2013, se eu não me engano, 2011, alguma coisa assim. Ele foi preso, 2011. Ele foi preso porque ele participava de um grupo de assalto contra sacoleiros que vinham do Paraguai, cumpriu sua pena, entrou em regimes que você vai me explicar quais são, e estava refazendo sua vida de acordo com a ressocialização que a gente espera de todo criminoso. Mas ele foi preso novamente em fevereiro de 2021. E em circunstâncias muito estranhas. Eu pedi, então, para você, eu vou chamar de você porque a doutora Solange é minha amiga, para a doutora Solange, como grande promotora, que sempre será, porque eu acho que promotores, tem algumas profissões que não existem ex,
né? Na minha opinião, tipo médico, você não é um ex-médico. Então, como grande promotora que você sempre foi aqui em São Paulo e tudo, para você analisar, eu pedi para que você analisasse o caso, para que a gente pudesse ter uma visão mais sólida e com conhecimento de causa e tudo, para me trazer, e eu começo te perguntando. Afinal, o Adriano está preso erroneamente? Ele pode ser um inocente? O que aconteceu nesse caso? Bom, eu sempre quando me pedem para comentar algum caso, não é que eu prefiro, eu exijo fazer esse comentário lendo os autos, porque para mim o importante é o que está nos autos. Não dá para você opinar simplesmente pelo ouvir da vítima, né, pelos olhos da vítima, pelos olhos da defesa. Então, ler os autos é a melhor forma de você analisar de forma coerente e justa. Eu tive contato com os autos, né, e vi o seguinte: realmente o Adriano Correia Nunes, ele havia participado no passado de uma quadrilha que fazia assalto, né, que fazia roubos a ônibus de turismo de comércio, né? E ele foi condenado, inclusive até na folha de antecedentes dele constou 42 roubos, como se ele tivesse praticado 42 fatos distintos uns dos outros, o que não é verdade. Ele foi condenado por em dois processos. Ocorre que em cada ônibus existe um número de pessoas. Entendi. Entendeu? Então, quando eu olhei a folha de antecedentes, que eu olhei, meu Deus, 42 roubos, e depois eu fui entender, falando inclusive com a doutora Marta, né, que, na verdade, por isso que a pena dele depois baixa tanto, porque ele inicialmente foi condenado a 21 anos. Eu falei, meu Deus, 21 anos por roubo? Aí eu olhei 42 roubos e eu não estou muito habituada a ler a folha de antecedentes do estado do Paraná, porque cada estado tem a sua forma de confeccionar. E eu bato os olhos numa folha de antecedentes em São Paulo, eu sei o que está acontecendo. E eu não estava muito habituada a fazer essa leitura. E ela me disse, ela falou, não, baixou porque tinha se entendido de uma forma, eu acho que não vem ao caso aqui a gente explicar, porque é questão muito técnica, e depois realmente se verificou que não podia num único assalto, tendo 10 vítimas, você considerar como 10 roubos, né? Porque é uma ação. Então, eu entro no ônibus, eu dou voz de assalto para todos. É um ato com vários resultados. É diferente de eu assaltar alguém num carro, daqui a pouco eu saio daqui, vou, assalto outro, daí eu tenho aquilo que a gente chama de concurso material, entendeu? Então, ali eu tive um concurso formal, uma ação com vários resultados. Então, isso influencia na pena. Muito bem, ele foi condenado, ele cumpriu a pena, ele progrediu do regime fechado para o regime semiaberto, inclusive numa colônia penal agrícola e industrial, né? Que também eu acho que vale a pena depois a gente fazer um programa acerca dessas progressões, o que é regime aberto, fechado, como se cumpre, o que está na lei, o que ocorre na prática. E ele, posteriormente, ele recebeu livramento condicional. O livramento condicional não é o cumprimento de pena no regime aberto. É um benefício que se dá ao réu, ao condenado, e que também, posteriormente, a gente pode se deter com mais tempo acerca desse benefício, e não corresponde a um cumprimento de pena. Então, ele tem reflexos diferentes. Muitos advogados preferem não pedir o livramento condicional, eles preferem o regime aberto,
Porque no regime aberto, o réu está cumprindo pena. E se ele pratica algum crime, alguma falta, que faz com que ele regrida para o regime semiaberto, vamos supor, aquele tempo de cumprimento de pena no regime aberto, ele é computado. Já no livramento condicional, não. Tá? Mas isso não vem ao caso. Não, vem ao caso só para eu entender. Quando se fala, então, em livramento condicional, a pessoa está em condições de liberdade e ela não está cumprindo a pena ainda. Se ela está em aberto, ela está cumprindo a pena mesmo em liberdade. É isso? Sim. É que ao final do livramento condicional, extingue-se a pena. Então você tem o tempo também. Se você faltam 2 anos ainda para cumprir, no livramento condicional, qual que é a diferença então? É que se você for preso no livramento condicional, você perde esses 2 anos que você passou? Sim, o tempo que você estava em livramento condicional. Não conta. Isso não é interessante. Isso não é interessante. Tanto é que você pouco vê concessão de livramento condicional porque os advogados não querem. Com razão. Tá com certo. razão. Tá. Entendeu? Bom, mas enfim. Então, doutora, eu só vou te interromper só para ver se eu entendi, para as pessoas verem se entenderam. Se eu estou no regime aberto e ainda faltam 3 anos, estou ali, blá, blá, blá. Se eu for preso em 2 anos, quando eu retornar, aqueles 2 anos computam na minha pena. No aberto. Pena. O regime no aberto é pena. No condicional, se eu tiver ainda faltando 3 anos, eu for preso 2 anos depois, estes 2 anos não contabilizam na minha pena total. É isso. Então é muito melhor para o preso o regime aberto. Entendi. Tá bom. Sim. Tá? Isso depois a gente pode conversar quando a gente for falar sobre os regimes. Sim, né, legal. de pena. Porque é uma coisa na teoria e outra coisa na prática. Entendi. Né? Até depois então, eu vou. Depois direitinho. Nesse programa, né, a gente entra mais no pormenor do porquê que um advogado pede livramento condicional e não aberto, qual é mais fácil, mas só a gente deixa no próximo. No caso do Adriano, ele estava em livramento condicional, é isso? Falei corretamente. Condicional, sim, ele estava em livramento condicional. Há bons anos, né? Há alguns anos ele estava em livramento condicional. Eu precisaria ver aqui, mas ele estava há cerca de 7 anos, aproximadamente, 5, 7 anos. Eu não tenho aqui o prazo. Bom, nesse período, até a ocorrência desse fato, ele levava uma vida normal. Ele realmente se ressocializou, ele conseguiu montar uma barbearia, era uma barbearia que ia muito bem, e ele retomou a vida dele. Ele tem um filho mais velho, provavelmente de um primeiro relacionamento, tinha um filho pequenininho desse segundo relacionamento, eu acredito, né, que seja isso, que há uma diferença muito grande de idade e o mais velho não mora com ele. Isso é importante, porque depois a gente vai falar acerca de uma das provas de que ele não estaria no local dos fatos no dia do crime. Tá. Muito bem. No dia 6 de fevereiro de 2020, ocorre um roubo no estado do Paraná, na cidade de Santo Inácio, se eu não me engano é isso. Tá? Deixa eu só verificar aqui, mas eu acho que é na cidade de Santo Inácio. Santo Inácio, comarca de Colorado. Tá? Esse roubo foi praticado por 3 homens, sendo que um no volante de um veículo, inicialmente citado pelas vítimas como sendo um Fusion, da Ford. As vítimas foram abordadas numa rotatória. A esposa do Renato, né, a vítima, no caso. A Tatiane que conduziu o veículo. Eles estavam voltando do Paraguai, onde eles haviam feito algumas compras essas no valor de aproximadamente de R$10 mil, retornavam com R$10 mil em compras, né, em produtos, e R$7 mil em dinheiro. Na abordagem, a Tatiane, ela simplesmente foge com o veículo. No banco de trás, ela estava com a filha e com a sogra.
Eu acredito que era a sogra dela, não dele. Acho que era a mãe dele. Enfim. E só que os assaltantes, os roubadores, eles estavam armados e fortemente armados, né, com fuzil, com armas grandes, né, não era com armas pequenas. E eles passam a atirar contra o veículo e conseguem alvejar o veículo, fazendo com que o veículo das vítimas acabasse parando, porque foi acertado, foram atingidos o farol, o motor, enfim. E eles acabam parando ali e os roubadores descem do veículo, 2 deles, e abordam as vítimas. Um deles é descrito pelas vítimas como sendo alto, magro, pardo, e o outro mais baixo e gordinho e que mancava. Essa foi a descrição que foi feita. Eles conseguem subtrair todos os bens que eles haviam comprado, que as vítimas haviam comprado, e também conseguem levar o dinheiro que havia sobrado dessas compras. Eles, num primeiro momento, inclusive, querem transferir as vítimas do veículo delas, né, que inclusive estava danificado, não tinha como sair do local, porque havia sido atingido o motor, mas eles acabam desistindo porque parece que é uma rodovia movimentada e havia uma movimentação, inclusive, de caminhões, e havia uma iluminação muito grande, e eles também tentam roubar outro veículo que passa pelo local. Me parece que era uma caminhonete, mas isso não foi apurado, né? Isso é na versão das vítimas. Muito bem. Havia uma operação conjunta entre a polícia do estado do Paraná e a polícia do estado de São Paulo, porque aquela região é uma região muito próxima da divisa, né, no Paraná, no norte do Paraná, muito próxima à divisa com São Paulo. A polícia de São Paulo chega... outro detalhe que eu havia me esquecido, que é extremamente importante. Os roubadores vestiam uma camiseta da Polícia Civil, né? E se apresentavam como policiais civis. Ocorre que esses roubos naquela região, numa grande região, não naquela micro-região, mas numa macro-região, tanto em São Paulo quanto no Paraná, vinham ocorrendo com uma certa frequência, por ser ali uma rota de quem voltava do Paraguai ou quem ia para o Paraguai, né? Quem saía de São Paulo ia para o Paraguai. Então, esses roubos ocorriam também em território paulista, não só em território paranaense. Então, as polícias elas estavam muito atentas e, naquele momento, foram acionadas também a polícia de São Paulo e a polícia do Paraná. A gente vê, não logo no início, no inquérito, mas posteriormente no processo, há a informação de que já no local foram apresentadas fotos dos roubadores para as vítimas, que teriam reconhecido o Genésio e também o Adriano e mais ninguém. Só uma coisa, fotos não dos roubadores, mas fotos de possíveis pessoas para eles apontarem como roubadores, é isso? Como assaltantes. Tá. Mas resta dizer que quando o Adriano praticava os crimes, o modus operandi, o alvo dele, né, da quadrilha da qual ele participava, era totalmente distinto desse modus operandi utilizado por essas quadrilhas que vinham agindo naquela região. Nada impede que o criminoso ele migre, né? Migrando de uma quadrilha para outra, ele mude o modus operandi. Tudo bem, sem problema nenhum. Isso não, sozinho, isoladamente, não significa nada. Essas vítimas são levadas primeiro para o hospital, parece que ela sofreu realmente um abalo emocional, eu imagino, né? Eram armas muito grandes, provavelmente fuzis e com tiro mais. E tudo mais, então. Com tiro, né? Quer dizer, imagina você com seu filho dentro do carro. E ela vai até a delegacia de polícia, onde também são apresentadas as fotos. Não sei se naquele momento na delegacia de polícia foram apresentadas
todas as fotos novamente, ou somente aquelas que eles já haviam examinado quando oferecido pelos policiais que fizeram o atendimento no local. Enfim, são reconhecidos esses dois homens. A característica maior do segundo, né, que seria o Genésio, era de extrema agressividade, muita violência, e o outro era alguém mais calmo, mais tranquilo, fortinho, gordo, ora ele é gordo, ora ele não é gordo, mas enfim, era alguém que pelo menos um sobrepeso apresentava. E apresentava também um defeito físico, né? Não se sabe, quer dizer, nós não podemos afirmar que fosse um defeito físico. Naquele momento, ele tinha dificuldade em andar. Não se sabe se essa dificuldade gerada por um defeito físico ou por algum problema pelo qual ele estivesse passando. Essas eram as informações. Veja, o reconhecimento fotográfico, e eu vi que a doutora Marta atacou muito, né? O reconhecimento fotográfico, ele é utilizado, é muito utilizado e deve continuar sendo utilizado. Claro que não isoladamente, não é? Até mesmo porque as pessoas mudam ao longo do tempo, nós não sabemos se aquela foto é a foto mais recente, se não é, mas ele é utilizado. Eu lembro que a doutora Marta chegou a mencionar, até depois eu conversei com ela, que um dos pontos que a defesa sempre batia muito é que não houve a observância do artigo 226 do Código de Processo Penal no tocante ao reconhecimento, né? O que é esse artigo? Esse artigo do Código de Processo Penal, ele fala da formalidade no reconhecimento, tanto pessoal quanto não pessoal. Inicialmente, a vítima, né, ou a testemunha, ela tem que descrever com o maior número de detalhes possível a pessoa que ela irá reconhecer. Esse é um dos... E não eu apontar para... E não eu... desculpa, então primeiro eu tenho que falar, ele é alto, magro, e depois vejo foto, não pode chegar já com a foto, é isso? Exatamente. Eu faço a descrição... Que foi o que aconteceu. Com o Adriano aconteceu dessa maneira, pelo que parece. Sim, eles descreveram. Eles descrevem, depois vem as fotos. A descrição qual é? Ele é baixo, tá? E ele é gordo, mais gordo que o outro. Ele é branco, mas ele não é um branco como o Beto, por exemplo. Né? Eu entendi. Uma pessoa pode ser branca demais, outra é branco, mas não é tão branco. Exatamente. Branco. Nós somos multicolores, né? Meu marido, ele chega a ser cor-de-rosa, de tão branco que é, né? É alemão. Entendo. Entende? Entendo. Quando toma sol, fica vermelho. Igual eu. Exatamente. Como você. E era sempre muito interessante, abrindo um parênteses, quando nós fazíamos audiência, quando eu fazia audiência, e as pessoas, a testemunha vinha e falava assim, não, ele era moreninho, né? Infelizmente, nós tínhamos ainda temos, mas tínhamos mais, aquele receio de chamar alguém de negro, né? Porque dando sempre a impressão de que o negro não gostava de ser chamado de negro, muito pelo contrário, o negro tem orgulho de ser negro. E eu falava, morena como eu? Não, né? Morena como o doutor? Não. Então era negro. Negro. Então, veja, até a forma de você descrever é muito complicada num país como o nosso, que há um inúmero, né, inúmeras, né, cores, características físicas, cores e tudo mais. Então, o que a testemunha, o que a vítima deve fazer? Ela deve levar à autoridade o maior número de dados possíveis, né? Tem barba, tem sobrancelha grossa, a barba é cerrada, a barba estava por fazer, o cabelo é crespo, Só as únicas características foram cabelo escuro, curto, gordo, mais baixo do que o outro. E o outro era bem magro, mais moreno,
né? Essas as Muito, descrições das vítimas essas desse caso, descrições. que as Então, vítimas veja, passaram, tá? que as vítimas passaram. O que a autoridade tem que fazer? Ela tem que trazer para as vítimas fotos de pessoas com as características que foram dadas pela testemunha ou pela vítima, certo? Bom, enfim, ele foi reconhecido e a partir dali você tinha dois suspeitos, né? Porque nós estamos falando de um reconhecimento fotográfico. Nós não estamos falando de um reconhecimento pessoal. Vamos supor que logo após o crime, um veículo com as mesmas características do veículo utilizado pelos roubadores fosse interceptado e os ocupantes fossem levados a reconhecimento pessoal. Então, você tinha mais um dado, o veículo era o mesmo, dentro do veículo havia os objetos roubados e as pessoas tinham as características pelo menos aproximadas, porque pode ser que naquele momento as vítimas não tenham dado todas as características, mas ao vislumbrar aqueles indivíduos que haviam sido presos logo em seguida, facilmente eles seriam reconhecidos. Isso é uma hipótese, né? Uma coisa, isso não aconteceu no caso real. Não. Aí foi, muito bem, com isso foi instaurado um inquérito policial pela autoridade policial, né? E eles reconhecem o Adriano, é isso? Na foto eles já apontam para o Adriano. Reconhece o Adriano e o Genésio. Vou entrar num ponto que a doutora Marta fala bastante, que eu queria saber se isso está dentro do código ou não está. Foi mostrada uma foto do Adriano de 2011, sendo que já estávamos em 2021. Esse gap de tempo, ele pode não ser, tem que ser levado em consideração para não fazer um reconhecimento fotográfico? Não, ele pode ser levado em consideração quando cotejado com outros elementos. Existem pessoas que guardam a mesma feição por toda a vida. Sim. Eu tenho a mesma cara desde que eu nasci. Desde que nasceu, né? Então, existem pessoas que ao longo dos anos, elas modificam muito as suas feições, certo? Então, isso vai depender muito da característica de cada pessoa, tá? Então, às vezes, você tem no IRGD, por exemplo, né, no Instituto de Identificação de São Paulo, Civil de São Paulo, você tem jovens que fizeram o seu cadastramento com 12 anos de idade, então eles têm a foto no seu cadastro com 12 anos de idade. Por isso que hoje há a renovação da carteira de identidade. Então, ora, se eu pego alguém que fez a carteira de identidade, que tem a sua foto no registro, né, no IRGD, com 5 anos de idade, e eu o identifico 20 anos depois como sendo a mesma, como sendo a pessoa que me roubou, há de ter uma característica muito marcante nessa pessoa para que eu consiga, 15 anos depois, reconhecê-la, né? Então, isso é de caso a caso e o operador do direito tem que ser sensível a isso. No caso do Adriano, era uma foto de 10 anos antes. Sim. 9 anos antes. Veja, eu vi a foto, tá? Guarda a semelhança, tá? Mas existe um detalhe que nós vamos deixar um pouquinho mais para frente. Guarda a semelhança. Eu não posso dizer que seja assim, meu Deus, não tem nada a ver, né? Mudou muito. Não, guarda muita semelhança. Muito bem. A autoridade policial instaura este inquérito e o que tem que fazer a autoridade policial? Ela tem que investigar. Não é porque eu tenho um reconhecimento fotográfico que isso vai bastar, né? Que isso vai encerrar, dar o mote de encerramento do inquérito policial, jamais. Como também naquelas hipóteses em que
alguém suspeito vai até a delegacia e confessa o crime, o delegado de polícia não pode encerrar a inquérito policial. Eu já tive casos assim. Quando eu era promotora em Barueri, chegou um inquérito policial para mim, simplesmente com a confissão do suspeito. Isso não é suficiente. Por que não? Se ele confessou. Amanhã ele pode mudar a versão dele, ele pode estar encobrindo o verdadeiro autor do crime. Ou seja, a investigação tem que confirmar que é ele. Sim, com certeza. Porque não ele, basta. assim, ele pode, não basta. Como você falou, ele pode estar se colocando no lugar do filho, ou lugar do chefe, ou ele está sendo obrigado a ir lá e confessar algo que ele não fez, tá? Sim. Naquela ocasião, eu pedi para que voltassem os autos à delegacia de polícia e fossem ouvidas as testemunhas. E o delegado ficou indignado. Mas, doutor, ele confessou. Eu falei, e daí? E daí que ele confessou? Isso para mim não basta. Amanhã, em juízo, ele se retrata da confissão. E o que nós temos? Nada. Porque nós só tínhamos a confissão. Né? Então, a autoridade policial deve, mesmo com aquele reconhecimento, deveria ter procedido a investigações. Por quê? Porque este reconhecimento fotográfico, ele por si só não é prova suficiente, inclusive para condenação, porque nós estamos falando do indiciamento, né? Então, eu tenho indícios. Isso é um mero indício. Isso não serve para condenar. Não é o suficiente para condenar. Né? Muito bem. O que faz o delegado de polícia? Absolutamente nada. Nada. O delegado de polícia, ele extrai a folha de antecedentes. Desculpa, o delegado de polícia do caso do Adriano agora. Sim, que a gente saiu, é que a gente Genésio, não é que a gente saiu do caso do seu delegado de polícia que pediu, só para a gente mostrar que agora nós voltamos para o caso do Adriano. Então, o delegado, o que teve, você conseguiu já achar problemas na investigação do Adriano? É isso? Sim, com certeza. Houve uma total negligência, né? Uma total negligência, na minha opinião. Eu estou fazendo a análise como promotora de justiça que fui e que verifiquei isso de plano. Olha, veja só, qual é a diligência que é feita? Tão somente juntado aos autos a folha de antecedentes, foto do Adriano, foto de 2013 do Adriano também, né? E o endereço do Adriano e ponto final. Esses autos são remetidos ao fórum, tá? E resta dizer que esses autos ficaram quase 6 meses com a autoridade policial, que não fez absolutamente nada. E resta saber que a distância do município em que os fatos ocorreram e o município em que o Adriano residia era de 100 quilômetros, não chegava a 100 quilômetros. Ora, qual seria o papel do delegado de polícia? Qual seria? Expedir uma carta precatória, porque ele tinha o endereço do Adriano na folha de antecedentes. Este endereço residencial, na verdade, ele era um endereço antigo do Adriano, mas na mesma cidade, no mesmo município que é o município. Mas como o Adriano está em livramento condicional, ele tem que ter, ele consegue ter o endereço. Bingo. Então, mesmo que o Adriano não tivesse sido localizado naquele endereço, o delegado tinha como saber que ele estava em livramento condicional. Como em livramento condicional, era só expedir um ofício para o juiz da execução, certo? Saber qual era o endereço. Não só teria o endereço residencial, como o endereço de trabalho, porque ele teria que estar trabalhando. E ele tem que se apresentar com regularidade em juízo para comprovar que ainda continua morando, residindo e trabalhando no mesmo local, certo? Facilmente ele seria ouvido sobre os fatos,
E nós vamos agora partir do pressuposto que sempre se deve partir de que todos são inocentes até que se prove o contrário. O que faria o Adriano não tendo cometido este crime? Ele, como havia decorrido um curto espaço de tempo entre a data dos fatos e o seu interrogatório, se o delegado tivesse feito, o que ele poderia ter produzido provas em seu favor. Nós sabemos da existência de câmeras de filmagem, hoje em dia câmeras de monitoramento, mas nós sabemos também que o arquivamento dessas imagens o arquivamento das imagens, né, é feito somente por poucos dias, né? Alguns até 30 dias, outros menos. Nós sabemos que as pessoas, as testemunhas que estivessem com o Adriano naquele dia, em ele alegando não ter praticado aquele crime, teriam muito mais viva na memória o que ocorreu naquele dia, onde estaria o Adriano naquele dia, certo? Enfim... O celular hoje em dia ele tem... O celular, então, foi outro problema que nós vamos examinar um pouco mais à frente. Não, e eu nem falo da Herb só, tá? Eu digo assim, o meu celular, você pega o meu celular sem a Herb, você sabe onde eu estive fazendo o quê. Com certeza. Só que eu não sei se daqui 2 anos vão conseguir chegar fácil. Exatamente. Existem as conversas, né? Sim. Existem os contatos. Você consegue levantar um número de pessoas que possa ter entrado em contato com o suspeito. A doutora Marta conta que ele tinha uma barbearia, tem uma barbearia ainda, que é marcado por WhatsApp, que os horários eram marcados por WhatsApp e por Facebook, até por conta da pandemia, tinha que ter horário certinho e tudo mais. Não há nos autos... Então... Não colocaram, mas ele teria isso, e depois eu vou perguntar por que não foi aceito. Mas tem uma coisa assim, lá atrás tivessem as câmeras de segurança ali da rua, você conseguiria ver se realmente no horário ele estava na... Com certeza. Ou seja, ele não teve defesa. Doutora, ele não teve defesa no inquérito policial, é isso? Ele não teve direito à defesa? O inquérito policial, é claro que é também utilizado como um meio da pessoa já se defender de uma acusação. Mas o que eu posso te dizer? Ao não fazer nada, a autoridade policial acabou impedindo que o suspeito, na época indiciado, pudesse ter promovido diligências, promovido ações que pudessem não tirá-lo da cena dos fatos naquela época. Muito bem. Este inquérito policial vai ao Ministério Público e o Ministério Público denuncia tanto o Genésio quanto o Adriano. 6 meses depois. 6 meses depois, sem nada ter sido feito. Somente doutora, o reconhecimento. O inquérito ele não tem que ser encerrado em 30 dias, pedir postergação? Não. Veja, não. A questão não é essa. A questão é a seguinte. O inquérito policial, claro que nós temos uma lei de 1940-41, né, processo penal. Esse prazo de 30 dias para as hipóteses de autores de crime que não tenham sido presos em flagrante, né, ele deve se encerrar em 30 dias. Claro que a nossa realidade é totalmente diferente do que era em 1940, 1941. Sim. Então, isso veio sendo flexibilizado com os pedidos de prazo que a autoridade faz ao longo das investigações. O que se nota nesse inquérito policial, somente uma vez foi encaminhado esses autos à delegacia de polícia, né? Depois de 6 meses estarem estes autos na delegacia, entendeu? Então, eu não vi, veja, eu estou dizendo aquilo que eu vi. Que está no processo. Que está no processo. Como agora você tem toda uma movimentação virtual dos inquéritos, mas deveria estar certificado isso. Deveria estar certificado o pedido de prazo e a concessão de prazo. Muito bem.
Vou te Esse interromper caso, mais uma vez. Pedir pois desculpa não, de interromper para eu entender imagina. esse negócio do prazo. Teria uma lógica ele pedir um prazo a mais ou ter demorado 6 meses se ele tivesse feito várias diligências, como, por exemplo, buscar a herb, interrogar o menino lá, o Adriano, fazer perícia na casa, busca de arma, porque se ele estava com camiseta e armas tão pesadas, onde estão essas armas? Ver a ligação dele com o Genésio, tentar entender o que ele chega. Mas isso, para mim, é uma investigação. Com certeza, você falou tudo, Beto. E o delegado nada fez. Nada, absolutamente nada. Veja, E nem, desculpa, e nem o reconhecimento pessoal foi feito, né? sim, Ou o foi? reconhecimento pessoal, o que acontece? As vítimas moravam em Minas Gerais, elas tinham que ir embora, né? Nós tínhamos dois suspeitos, um morava em Astorga, se eu não me engano, mas ele estava foragido, que é o Genésio. Ele havia fugido, ele fugiu algumas vezes da cadeia. Mas nós tínhamos o Adriano, que morava a 100 quilômetros de distância do local dos fatos e que tinha que ter endereço certo, porque estava em livramento condicional. E tinha endereço certo. E ele estava todo certinho, né? Assinando as coisas lá que tem que assinar. Ele estava correto. Ele estava cumprindo. Ele estava cumprindo. Então, o que o delegado deveria ter feito, até mesmo para recuperar os bens subtraídos? Lógico. Né? Porque o que interessa à vítima? Reaver aquilo que lhe foi subtraído também é interesse da vítima. Qual foi a única diligência feita? Foi a avaliação dos bens subtraídos e a avaliação do veículo. Sequer o delegado de polícia encaminhou aquele veículo a uma perícia, inclusive para ver se conseguia coletar projéteis de arma de fogo no interior do veículo, já que o veículo foi alvo de disparos de arma de fogo. Lógico, isso foi porque daí se você prende uma pessoa com uma arma, você vai checar se aquele com certeza, projétil é daquela arma. Com certeza. E mais, veja, eu até admitiria um pedido de prisão temporária que teria sido para o Adriano o melhor dos melhores, né? Porque se ele pedisse uma prisão temporária e uma busca e apreensão na residência do Adriano, o que ele iria constatar? Nós estamos partindo do pressuposto que o Adriano não praticou o crime, certo? Ele iria encontrar ou os objetos roubados, ou iria encontrar arma, ou iria encontrar as vestimentas que dizem as vítimas que foram usadas pelos roubadores, se identificando como policial civil, certo? E se o Adriano tivesse sido preso 5 dias, temporariamente por 5 dias, o Adriano imediatamente levantaria todos os elementos que pudessem provar que ele não estava lá no dia dos fatos, que ele não estava no local dos fatos. Mas não, nada foi feito. Foi feito um laudo de avaliação e não foi feito um laudo pericial pelo Instituto de Criminalística. Foi isso. Outra coisa, o que poderia se ter levantado? Segundo as vítimas, os roubadores foram até o veículo tirar impressões digitais do veículo. Porque, veja, eu tenho tão somente o reconhecimento fotográfico feito pelas vítimas. E que não foi feito presencial. Só depois? Não, reconhecimento fotográfico. O reconhecimento presencial, entre aspas, porque ele foi virtual, foi feito em juízo, quando eles foram ouvidos no processo. Que aí a gente vai entrar. Mas daí o delegado entrega o inquérito. E o Ministério Público aceita? O Ministério Público, somente com isto, propõe a ação penal e mais, acolhe a representação feita pela autoridade policial pela prisão preventiva dos dois, do Genésio e do Adriano, certo?
Muito bem. Para a prisão preventiva, quais são os requisitos para a prisão preventiva? Você tem que ter... É uma prisão que é uma prisão cautelar, ou seja, é uma prisão que não é uma prisão decorrente de uma condenação. E para que seja decretada, é necessário que o autor do crime esteja colocando em risco a ordem pública, em perigo também a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Veja, do momento em que o Adriano é colocado em livramento condicional até aquela data, ele não praticou nunca nenhum crime. E já fazia tempo, né? Nós estamos falando, foi bastante tempo, nós estamos falando de um suspeito. Ah, mas ele praticou agora. Não. Ele é suspeito de ter praticado um agora. Então, qual a ordem pública que pode estar sendo colocada em risco? Antes de eu fazer qualquer investigação, sem eu fazer qualquer investigação, eu sei colocar em risco a instrução criminal. Sequer ele foi intimado para comparecer na delegacia de polícia para falar sobre esses fatos. Diferente daqueles casos em que o delegado pede para que seja intimado, não comparece na delegacia, dá uma desculpa de que não vai, não está morando no endereço em que deveria estar morando. Opa, ele está colocando em risco a investigação. Não é o caso, nem se tentou intimá-lo para ele ser ouvido na delegacia de polícia, né? Ou a aplicação da lei penal. Ele fugiu, ele não mora onde ele disse morar, ou seja, se eventualmente ele for processado e condenado, nós não vamos conseguir aplicar a pena que lhe for imposta, certo? Então, quando houver isso, a prisão preventiva, ela é exceção. Ela é exceção. Várias vezes eu concordei com o decreto de prisão preventiva, várias vezes eu pedi a prisão preventiva, mas você tem que ter presentes esses três, né? Um desses três elementos, esses três requisitos, né? E aqui eu não vi, na minha opinião, veja, eu estou discordando da opinião da promotora que atuou, né? Discordar... Faz parte da democracia. Discordar faz parte da democracia. Eu espero que continue fazendo. Bom, ocorre, então, a prisão dele, ele constitui um advogado e é pedido, então, que seja quebrado o sigilo telefônico. Várias pessoas... Um ano depois. Não, ele é preso em janeiro de 2021. Quase um ano. Quase um ano, porque foi em fevereiro de 2020. E sabendo onde ele morava, hein? Olha como demoraram para prender. E imagino o susto que esse rapaz tomou quando chegaram na barbearia dele. Demoraram quase um ano para prender, sendo que ele tem morava endereço. a 100 quilômetros. Com endereço. Com endereço. Com endereço. Né? E a promotora aceita tudo isso, sem questionar nada. O juiz, a juíza também aceita. Decreta. Como não foram ouvidas durante o inquérito policial outras testemunhas, que não as vítimas, o que faz a defesa do Adriano? Ela colhe depoimentos, tá? Declarações, e com reconhecimento de firma e tudo, de pessoas que estiveram com o Adriano no dia anterior no dia dos fatos. Puta, né? E se você me perguntar agora, para mim, Beto, o que você estava fazendo em fevereiro do ano passado? Eu vou ter que parar um pouco e falar, pera, devo ter agenda de gravação, eu preciso, não lembro, deixa eu ver meu Instagram. Não é fácil, gente, você buscar um ano passado. Não. Ainda mais quando você não fez nada errado. Sim. Porque se você fez errado, você sabe dizer, olha, 10 e 12 eu estava na farmácia. Você fala, nossa, eu vou lá sei. Não tem como.
Só que hoje mas daí em dia todas as você câmeras tem de segurança onde buscar, né? tem, Hoje mas em dia eu, por lógico. exemplo, não apago nenhuma conversa que eu tenho no WhatsApp. Não, nem eu. O WhatsApp eu tenho. Eu pago aqueles iCloud gigantes porque eu não apago nada, porque ali tem material, tem uma série de coisas. Mas, além de tudo, por exemplo, câmeras de segurança de um ano atrás não me pegariam mais. Coisas, elementos muito importantes, que no caso do Adriano foram iguais. Ele entrega para a polícia essas pessoas que testemunharam que estavam com ele, Na isso? verdade, não é para a polícia. Nós já temos um processo... desculpa, para o promotor. Para o juiz, né? Nós já temos um processo. Só que ainda não foi designada audiência para ouvir essas testemunhas. Então, ele se antecipa juntando declarações, tá? Firmadas em cartório. E já tá? preso, né? Hã? E já preso. Sim, já preso, já preso. Claro que essas declarações, elas não substituem um depoimento prestado em juízo, porque o depoimento prestado em juízo, inclusive, acarreta crime de falso testemunho caso as testemunhas mintam. Não que também o conteúdo de um documento assinado por mim não possa constituir crime também. Mas né? mostra uma boa fé, sei lá, mostra que está tentando. Exatamente. Aí junta, por exemplo, uma agenda, mas é uma agenda escrita que realmente é uma prova, né, por demais frágil. Mas ele junta também pagamento que foi feito em cartão de crédito por um dos serviços prestados. E esse pagamento ocorreu às 20h25. É um indício, porque, veja, se eu tenho vários barbeiros numa barbearia, sim, né? Alguém pode ter recebido isso no meu lugar, mas é indício. E o crime foi por volta desse horário, né? Não, o crime foi por 10 volta da noite. de 11 horas. Então até daria tempo também. É um indício, mas também não é impossível ele sair da barbearia mas eu entendo, mas eu digo assim, até teria um tempo. Né? Veja, nós vamos juntando. São indícios e são provas. Ele está tentando se provar, faz parte questionar. Nós vamos juntando os pedacinhos aqui e ali. Ninguém vai praticar um crime a 100 quilômetros de distância com um comparsa. E está cortando o cabelo às 8 da noite. Está cortando o cabelo. Como que ele estava emocionalmente, qual era o espírito dele naquele momento. Você não tem razão. Existe uma preparação para um assalto, você não chega na hora dele. Ele deve estar se preparando desde as 6 da tarde. Até porque não era um roubo a um estabelecimento comercial, era um roubo que eu tinha que aguardar o momento certo de alguém passar naquele local, vindo de um lugar que eu presumo seja o Paraguai. Doutora, quem sou eu? Você já ganhou nas argumentações, tá certo. Né? Então... Não é à toa que você é a promotora que é. E aí... Bom, aí o que aconteceu? As vítimas foram ouvidas por carta precatória, porque moram em Minas Gerais, né? Elas deixaram de comparecer algumas vezes, demorou, essa oitiva demorou. Infelizmente, pelo desespero do Adriano, né, a esposa dele tem uma conduta que depois até é mal interpretada, mas eu consigo entender. Ela telefona para as vítimas. Né? Isso daí pode ser encarado como aquela ação de como é que é? De inibir as testemunhas? Sim, um constrangimento. Constrangimento, né? Pode ser encarado como isso. Né? Sim, uma ameaça, mas em nenhum momento as vítimas disseram que foram proferidas ameaças. Mas só que elas dizem terem se sentido ameaçadas. Lógico. Também parece que houve ligações do escritório, não era a doutora Marta quem atuava, do escritório onde trabalhava o advogado que patrocinava a defesa. Mas veja, não há prova concreta de que isso tenha ocorrido. Eles disseram que ocorreu, tá? E que a mulher do Adriano implorava... Peraí, se o escritório se o escritório ligou para as testemunhas, não tem marca de ligação, você não consegue... Sim, meu celular não teve uma perícia para ver se realmente ligaram ou não. Até mesmo porque nós não vamos apurar neste processo estes fatos. Seriam apurados esses fatos em outro processo, né, em outro inquérito. Muito bem.
As vítimas vão até o fórum em Uberaba, são ouvidas, né, em depoimento, mas ninguém se preocupa de fazer o reconhecimento do acusado, dos acusados. Claro, nesse momento nós temos o Adriano, o Genésio não está preso, porque o Genésio é um bandidão mesmo, bandidão. Não que o Adriano não tenha sido bandidão, foi. Entendi, mas o Genésio manteve a sua carreira. Manteve a sua carreira, né, no crime. Acontece que o Adriano estava preso. Era possível, hoje em dia se faz tudo por videoconferência, poderia ter sido feito o reconhecimento virtualmente, certo? Muito bem. Essa carta precatória retorna e, com muita luta, o advogado do Adriano consegue que seja feito o reconhecimento. Mas isso sim, houve recurso ao tribunal, houve uma certa confusão ali no processo. Tá? O que ocorre? No presídio, né, isso inclusive, determinação feita pelo Tribunal de Justiça do Paraná, que fossem colocados lado a lado indivíduos parecidos e fossem apresentados por câmera para as vítimas reconhecerem. Isso 1 ano e 9 meses após os fatos. Tá? Sendo que poderia ter sido feito já há muito tempo, quando as vítimas foram ouvidas a primeira vez na carta precatória. Não se tomou essa cautela. Tá? Muito bem. Isso é feito e, pasme, são colocados 4 homens com características semelhantes. O número 1, claro que eles ficam lado a lado e cada um recebe um número, e a vítima aponta, né, quem ela reconhece. Foram 4 homens colocados. O Adriano era o número 2. Tá? A vítima, Renato, de plano diz: eu excluo o número 2 e o número 4. Ou seja, o Adriano foi excluído do reconhecimento... Pelo Renato. É uma Renato. das vítimas. Sim. A outra vítima, eu excluo o número 4. E daí se tem que isso, ela reconheceu o Adriano. Como assim? Eu excluí o número 4, mas eu não sei se foi o 1, se foi o 2 ou se foi o 3. Concorda? E nem garanto que tenha sido nenhum dos 3. Ela não apontou e falou, foi o número 2. Não, eu não excluo. Isso não é reconhecimento, Beto. Isso não é reconhecimento. E como que se aceita isso, doutora? Como que o Ministério Público do Paraná, o juiz, sei lá, aceita isso? Detalhe, guardava muita semelhança, exceto pelo corte do cabelo, mas fisionomicamente, eu vi a foto, né, dele mais atual, guardava muita semelhança com o Adriano de antes. Tá? Um detalhe muito importante: o Adriano junta fotos dele do dia do crime, fotos que ele tirou, ou não necessariamente do dia, mas dias antes, dias após, em que ele tinha barba. E o cara não tinha barba. Ele estava com barba por fazer. Ele tinha barba. Várias fotos dele na mesma época do crime em que ele tinha barba. Esta característica é uma característica extremamente marcante. E as vítimas não falaram que ele tinha barba? Não falam de barba. Sim. E a foto que foi apresentada para as vítimas era de um Adriano sem barba. Como que o Ministério... Aí vou repetir. Como que ninguém... O delegado já fez esse trabalho que
que não é um trabalho. Não, ele não fez trabalho, né? Aí, desculpe o delegado estiver assistindo, fica aqui aberta, se quiser dar entrevista, eu entrevisto, mas vai ter que me explicar por que não fez uma investigação correta. Aí ele passa... Não fez uma investigação, não é nem correto. Não é nem correto, não investigou. Aí ele passa esse imbróglio para o Ministério Público, que aceita, manda prender junto com o juiz, blá, blá, blá. Aí se faz um reconhecimento facial nesse nível. E ninguém não para porque... Por que aceita esse tipo? Porque agora já chegamos num ponto que eu não posso dizer que eu errei, é isso? Ou não está nem olhando também, porque é um processo, o menino, não estou nem aí para ele. Onde chegamos, doutora? Eu vou ser bem sincera, Beto. Eu acho que qualquer profissão, quando você escolhe, você tem que escolher por amor à profissão. Concordo. Ao seu ofício, né? É claro que existiam coisas na minha carreira que eu não gostaria de fazer, que eu não queria fazer. Eu quis sempre ser promotora de justiça para ser promotora de justiça do júri. Mas antes de chegar no júri, eu tive que atuar como promotora de justiça em várias áreas, né? E você tem que se apaixonar por aquilo que você faz, né? Você tem que pensar que do outro lado existem profissões, como a profissão de médico, acho que todas as profissões precisam disso, mas existem algumas que são muito mais delicadas, né? Que a falta de comprometimento do profissional, a falta de empatia pelo outro. E não é porque do outro lado eu tenho alguém que supostamente praticou um crime que eu não possa ter por ele empatia. Ter empatia não é se colocar, isso eu vi ontem, não é se colocar no lugar do outro. Porque se eu me coloco no lugar do outro, se isso for empatia, eu muitas vezes vou dizer assim, não posso ser empática a essa pessoa, porque eu não faria o que ele fez. Né? Empatia é entender os motivos pelos quais o outro agiu daquela forma. Né? É se colocar na pele do outro, na história do outro. Isso é extremamente difícil, né? Porque nós temos a nossa história, a nossa realidade, não temos a realidade do outro. Né? Então, o que eu vejo é isso. Infelizmente, nós temos visto alguns profissionais, né, na área jurídica que não agem por amor, né? Não tem a empatia. A empatia não pode ser só com a vítima, claro, o roubo, aquilo te afronta, aquilo te oprime, é horrível, mas isso não faz com que eu queira que qualquer pessoa venha responder por aquele crime. É isso que eu digo, a empatia de um promotor tem que ser com a justiça, a de um juiz de se fazer a justiça correta. Como nós já falamos na outra entrevista, eu acho que vai ser sempre importante reforçar, o Ministério Público, um promotor, o juiz, eles não estão ali para condenar, eles estão ali para que a justiça seja esclarecida. Inocentar acusados faz parte de um processo justo. Não permitir que essa pessoa... Porque se eu for preso um dia, ainda mais, eu não faço nada para ser preso, agora um dia por injustiça, eu morro. O quanto vale em dias numa cadeia se você não fez nada, né? O quanto você destrói a vida das pessoas. Então, olha, não vamos nem chegar à cadeia. Eu morro se eu for processado e fique livre, lógico. E responda em liberdade. Eu morro. E ainda vou ter que pagar, vou ter que gastar dinheiro. Eu acho que isso, para mim, né, duvidar da minha honestidade, exatamente, da minha integridade, isso para mim é morte. Né? Saber que o outro pode me olhar com um olhar de dúvida sobre o meu caráter, isso para mim é morte. E aí, só uma coisa, daí foi feito esse reconhecimento meio tosco também. Foram ouvidas as testemunhas de defesa que confirmaram que naquele dia, inclusive após o trabalho, ele ficou bebendo cerveja com eles até 9 horas da noite. É testemunha. É uma testemunha. Ora, a partir do momento que eu digo
que esse testemunho não vale, eu estou dizendo que essa testemunha mentiu. E se essa testemunha mentiu, ela praticou o crime. Eu não vi a instauração de inquérito, ação penal de falso testemunho contra essas testemunhas. Portanto, e veja, as vítimas, e eu não estou aqui de jeito algum dizendo que as vítimas reconheceram fotograficamente o réu, porque são pessoas más, são pessoas desleais, ou são pessoas negligentes. A vítima é vítima, tanto é que ela não se compromete a dizer a verdade. Não se tira, a vítima não presta compromisso de dizer a verdade, mas a testemunha sim. Ora, se eu apareço com 5 testemunhas dizendo ele andava de bicicleta, ele ia e voltava de Maringá para Sarandi de bicicleta. Ele, naquele dia, ficou até 9 e pouco da noite. Levava mais de 1 hora para chegar até o local dos fatos, indo de carro. A esposa, nós podemos ver com reserva, a esposa disse que estava com ele, mas nós não tínhamos só isso. Muitas vezes, em processos em que eu atuei, o único álibi era, não, ele estava comigo em casa. Espera lá, né? A esposa tem interesse no deslinde da causa. Mas nós tínhamos várias pessoas dizendo que não, que até às 8 e pouco, até às 9 e pouco, ele estava em Maringá, a mais de 1 hora de distância. Portanto, não havia como ele estar lá. E outro problema gravíssimo, foi pedida a quebra do sigilo telefônico para provar que ele estava onde ele dizia que estava. Certo? Claro, com a quebra da ERB, né, das estações as antenas. Você sabe onde está o celular, não necessariamente está a pessoa, mas eu junto. O processo é um quebra-cabeças. Daí eu tenho testemunhas dizendo que ele estava lá. Aí eu tenho o celular dele dizendo que ele estava lá, e mais, eu vou ver as mensagens, e ele troca uma mensagem com o filho. Por isso o filho mais velho, por isso o filho mais velho, que você falou que não moravam juntos, essa é a importância do filho mais velho. Às 20h58. Ou seja, quase 9 horas. E é ele falando com o filho. Então, confirma a ERB. Exatamente. Tudo bem, alguém podia pegar o celular dele. Nossa, mas gente, ele não está roubando. Vários elementos. Não. E outra coisa, ele não está indo roubar o ouro. Ele não está indo roubar o ouro do cofre nacional. Ele está indo fazer um assaltinho. Ninguém que vai fazer esse assalto vai fazer tudo isso para não ser pego. É mais fácil não fazer. Ô, Beto, só que daí eu tenho testemunhas, eu tenho um reconhecimento em que não se diz que ele tinha barba e ele tinha barba. Eu vou ter a ERB. Tem a mensagem com o filho. Vários elementos. Então, você junta tudo isso. Isso aqui fica mais pesado na balança do que o reconhecimento feito pelas vítimas, que foi positivo somente na delegacia de polícia e somente fotograficamente, e que não foi. E o pior é que na sentença fala, foi ratificado o reconhecimento. Não foi ratificado. Por uma testemunha foi afastado, e pela outra testemunha, ele não foi excluído, mas tanto quanto ele, mais 2 pessoas. Isso não é ratificar. Ratificar é dizer, aqui eu vi a foto do Beto, aqui eu vi o Beto. Eu reconheci a foto do Beto, eu reconheci o Beto. Isso é ratificar. Agora, estava o Beto, João, Antônio, Pedro, e eu digo, olha, não, eu afasto o Pedro, mas os outros 3 eu não afasto. Isso não é ratificar. Reconhecimento, isso não é reconhecimento positivo. Não é. E daí, qual foi o argumento utilizado pelo Ministério Público ou na sentença? É que esse reconhecimento feito em juízo ocorreu 1 ano e 9 meses após os fatos. E as pessoas mudam
muito em 1 ano e 9 meses. Estranhamente, não mudam entre 2011 e 2020. Em 9 anos não muda. Ou seja, a sua argumentação... O argumento que eu uso para favorecer a minha fundamentação é diametralmente oposta a que foi utilizado para admitir o reconhecimento fotográfico. A sua argumentação, ela é a argumentação para quebrar a sua argumentação. Exatamente. As pessoas não fizeram direito vale redação. Vale para cá, mas não vale para lá? Não aprenderam direito redação. Chico bate em Francisco, não? Tinham que ter aprendido melhor redação dissertativa para entender o que é a argumentação. Exatamente. Aí, doutora, ele é condenado com base no estudo. E nem o juiz e nem o promotor, nem a juíza, eu acho que é uma juíza, e nem o promotor, porque eu acho que aí já é um promotor, homem, nenhum dos dois pede pausa, nada, vão em cima e acabou. Ele é condenado a 13 anos. Ele é condenado, inclusive, a uma pena altíssima. 13 anos. Altíssima. 13 anos. E todo aquele período que ele estava em livramento condicional morreu da outra pena. Ou seja, ele está condenado a 18, 20 anos. Porque se ele estava 5, 6 anos já em livramento condicional, com mais 13, vai dar... E até ele conseguir um outro livramento condicional, aberto, isso, aquilo, que fica mais difícil quando é recorrente, não fica? Sim, claro. Doutora, e nesse caso, agora a doutora Marta, que é a advogada dele, que entrou agora nessa segunda fase, ela tem pedido reavaliação pela segunda instância, assim por diante. Sim, Como é que está essa parte? E em segunda instância foi mantida a sentença. E foi correto? O que você... Não, Eu não concordo. Eu não concordo sequer com a investigação. É que a senhora me contou pelo telefone, quando a gente estava falando do caso, que o que está sendo solicitado para a segunda instância e instâncias superiores não é a melhor argumentação para... Não. Então, isso inicialmente pela fala da doutora Marta no programa. Porém, posteriormente eu tive acesso, né? Por isso que é sempre bom a gente ter acesso aos autos, né? Todos esses argumentos estão sendo utilizados por ela. Todos esses que você apontou aqui. Todos esses que nós estamos conversando. Então, a segunda instância também ratifica um erro. Ratifica um erro. Essas pessoas leram Kafka? Agora, Beto, eu vou te dizer uma coisa. A doutora Marta, a minha conversa com a doutora Marta foi a seguinte. Doutora, eu acho assim, a doutora Marta, e isso também vinha muito do outro advogado, mais do outro advogado, não tanto da doutora Marta, é atacar o reconhecimento fotográfico feito na delegacia de polícia, que não obedeceu os ditames do artigo 226. E isso já está pacificado de que, quando do reconhecimento feito na delegacia de polícia, não há de se seguir, né? Não é necessário, claro que seria muito bom que fosse seguido, mas é seguido desde que possível o que determina o artigo 226, mas não causa nulidade. Então, eu conversando com a doutora Marta, falei assim, eu acho que não se deve bater muito em como foi feito esse reconhecimento. Se seguiu ou não seguiu o que determina o artigo 226, né? Porque não é de se falar em nulidade do inquérito policial. O que nós temos que atacar, num caso desse, são esses outros argumentos que são muito mais fortes, né? Então, eu tenho um reconhecimento fotográfico ótimo, ele serve como indício, mas eu não tenho nenhuma atividade policial juntando aos autos outros elementos que possam sustentar uma acusação e, mais, sustentar uma condenação e dizer que o reconhecimento que foi feito em juízo ratificou aquele reconhecimento que foi feito na polícia, me desculpe, é uma falácia. Não houve ratificação. Não houve ratificação. Eu acho o fim do mundo você dizer que, ao ver 4 indivíduos, e eu, ao dizer
este aqui eu excluo, mas não excluo os outros 3, sendo que um desses 3 é o acusado, se eu não excluo os 3, eu tenho mais 2, eu não estou reconhecendo o acusado. Estaria reconhecido se eu dissesse: quem me assaltou foi o número 2. Que nenhuma das testemunhas... Nenhum! Muito pelo contrário, o Renato ainda disse: eu excluo o número 2 e o número 4. E a mulher dele fala que não exclui o 4. Que não exclui o 2, que é o Adriano. Que ela exclui o 4. Mas só que ela não exclui o 1, o 2 e o 3. Ó, e assim, gente... Reconhecimento não é feito dessa forma. Reconhecimento é: eu reconheço como autor do crime praticado contra mim o 2, ou o 3, ou o 4. Não tem como a gente responder o porquê, mas cabe só, assim... Nem a segunda instância... A possibilidade de esse rapaz ficar preso... Não vou te colocar numa saia justa perguntando se você acha que ele é inocente, porque isso não cabe a uma promotora dizer. Mas eu posso te perguntar, existem provas suficientes para se prender? Se não, em dúvida não é pro réu, uma coisa assim que fala? Veja, a pergunta que eu devo responder é o seguinte: com o que você leu, você acha que ele deve ser condenado ou absolvido? Absolvido. Eu não estou dizendo, veja, o que eu tenho aqui, né? E isso porque outras provas não foram possíveis de serem feitas. Porque você pode absolver alguém porque você não encontrou elementos suficientes para condenar. Mas fica aquela pulguinha, né? Fica, né? Eu não consegui provar. Outra coisa é eu dizer: ele não estava no local dos fatos, no momento dos fatos, ele não foi o autor dos fatos. Concorda? Concordo, claro. Existe uma grande diferença. Uma grande diferença. Eu, na minha opinião, se tivessem dado a chance, inclusive, da quebra de sigilo telefônico dele, no momento, o juiz poderia... Não, ainda foi dado depois. É que nós não temos mais instrução, nós não podemos mais fazer instrução agora, né? Mas, e tem um outro detalhe que eu quero falar contigo. Nós podemos, pode-se provar isso, né? Mas daí numa revisão criminal, não é interessante, né? Vamos buscar já no STJ. E mais, ela conseguiu, coisa difícil. A doutora Marta é uma apaixonada pela causa. Uma advogada apaixonada pela causa. Às vezes a paixão excessiva atrapalha, mas a paixão na medida certa, ela ajuda em muito. E a falta de paixão destrói. Essa não tem a falta de amor, de paixão destrói. Não dá. Então, ela conseguiu que o Tribunal de Justiça do Paraná admitisse o recurso especial. O que significa isso? Significa muito, né? Porque se o tribunal não admitisse esse recurso, sequer iria para o STJ. Entendi, tá. Então, está indo para o STJ. Que é a terceira instância ou é a segunda ainda? Que é a chamada terceira instância, né? Que é em Brasília. E ela me garantiu, veja, são poucos advogados, eu acredito que eles, né? Eu não sei, né, se ela está fazendo isso graciosamente, mas pela condição financeira do réu, acredito que se não for graciosamente, com certeza é por honorários muito aquém daquilo que ela mereça, né? Ela vai a Brasília fazer sustentação oral, né? Que é extremamente importante. Você chegar e você dizer: senhores, olhem, vejam, não só no papel, a sustentação oral tem essa função de chamar traz o humano, né, doutora? Traz o humano. Exatamente. Né? Deixa de ser um processo com número e passa a ser uma pessoa com nome, com vida, com filhos, com uma injustiça que... Gente, assim, sabe que esse caso do Adriano, a doutora Marta tá tentando falar comigo desde que eu abri o canal e tal, e aí ela conseguiu vir aqui, pessoalmente, que ela queria fazer aqui, ela saiu do Paraná.
ou Santa Catarina, porque ela está em escritório em Ela dois mora lugares. em Florianópolis. Ela mora em Florianópolis agora. E ela veio pessoalmente por essa necessidade de humanamente estar e conseguir falar. Eu tenho ficado, espero que esse caso, porque assim, você imaginar uma pessoa presa injustamente, e temos muitos, mas quando muitas pessoas estão presas injustamente, quando você vê quem é uma, pelo menos, você percebe o quanto que a vida dessa pessoa está por um erro, sei lá, por uma vaidade, por um desleixo. Por um desleixo. Eu acho que as pessoas elas estão com muito problema hoje em dia de falar que erraram, sabe? Errei. Pode ser. Então, assim, essa é uma certa arrogância. Pode ser. Estou sempre certo. Você pode estar errado. Estar errado faz parte de pedir é humano. Somos humanos, gente, todos somos. A Rainha Elizabeth era humana. Sabe qual é o problema, Beto? Bom, antes de eu falar isso, o Adriano ele conversa com o filho dele às 20h58 e às 23h11. Com o filho mais velho. Com o filho mais velho. Poxa vida, busca a herb disso aqui, né? Conversa com o filho, vamos saber a verdade. Vamos saber a verdade, é esta que importa, né? Diz que a verdade liberta, né? E é a verdade mesmo real, liberta, né? Outro detalhe, o próprio Ministério Público junta posteriormente aos autos, porque o Genésio é preso. Ele é preso posteriormente. E o Ministério Público junta aos autos foto do local em que o Genésio foi preso, com camisetas da Polícia Civil, armas... O Genésio foi preso? Sim, foi. E ele reconhece o Adriano? Não, ninguém perguntado? Ouvir, né? Ninguém ouviu, né? Nós já estávamos na fase, não era de alegações finais, eu acho que era de razões, de contra-razões, de apelação, enfim, mas já tinha terminado a instrução. Mas veja, então o Genésio, agora vamos fazer um corte. O Genésio foi reconhecido fotograficamente. E na casa dele são encontrados elementos de prova que permitem concluir que ele estava lá. Mas ao Adriano não foi dado sequer a chance disso, porque não foi investigado. E fizeram reconhecimento pessoal com o Genésio? Eles Não, veja, aí não sabemos que a gente não viu o processo desse também. Este processo, com relação ao Genésio, ficou suspenso. Tá? Porque não se sabia onde o Genésio estava. Agora o Genésio vai responder por esses fatos. Tá. Certo? Por vários, né? Mas vai responder por esses fatos. Então é aí que o advogado também vai... Veja só como é caro, quando se fala só rico consegue ser absolvido. Não, só rico consegue contratar um advogado que... Não é o caso. Nós temos a doutora Marta que está fazendo, provavelmente, por muito pouco ou pro bono. Mas veja, o que tem que o advogado agora fazer? Acompanhar o processo do Genésio. Por quê? Porque ele pode fazer prova no processo do Genésio da participação ou não participação do Adriano nesses fatos. Certo? Doutora, eu vou deixar também o convite para o promotor, promotora, juíza, se eu vi o tempo inteiro juíza, inclusive eu vou fazer uma pergunta, eu tenho um vídeo que eu acho que é audiência de instrução, não sei como é que são esses nomes que vocês colocam, para mim é pré-julgamento, que o advogado do Genésio, que o advogado do Adriano, inclusive, tenta mostrar naquele momento que ele não estava. Sim, excelência. Adriano, qual que é a sua profissão? Sou barbeiro. Há quanto tempo? Há 7 anos. Você é casado? Casado, tenho 2 filhos. Qual que é a idade deles? Eu tenho um filho de 16 anos e tenho um pititico agora de 2 anos e 1 mês. Certo. Adriano, quando te prenderam, onde você estava? Desculpa, doutor, eu estava trabalhando. Sem problema, sem problema. Você chegou a resistir à prisão? Não, senhor.
Você sabe quais são os fatos que estão te acusando? Sim, senhor. Você sabe qual que é a data do fato que estão te acusando? No inquérito está dia 6 de fevereiro de 2020. E onde você estava nesse dia? Que ele estava na não. barbearia. O que é aquele vídeo lá? Eu acho que, eu não sei qual é, mas eu acredito que seja da audiência de custódia, não é Isso, isso? isso daí. E ela não deixa ele falar. Aí há um equívoco. Primeiro, eu não sei por que marcaram audiência de custódia nesse caso. Porque a audiência de custódia, ela é designada e ela ocorre quando a pessoa é presa em flagrante. Ele não foi preso em flagrante, ele foi preso preventivamente, mas submeteram ele à audiência de custódia. Tudo bem, né? Eu acho que aquilo que abunda não prejudica, né? Mas esta audiência, ela tem como única finalidade saber se o preso foi submetido a maus tratos ou se não foram respeitados os direitos dele na prisão. Como, por exemplo, se lhe foi dito que ele poderia ficar em silêncio, porque, né, isso não representaria prova contra ele, ou se foi dito a ele que ele poderia ligar para um advogado, parente, né, um familiar, se ele poderia entrar em contato com o advogado, se ele, por acaso, sofreu algum tipo de agressão física ou psicológica por parte daqueles que cumpriram a sua prisão, entendeu? Então, ela não tem a finalidade de instrução, não é o momento, por isso não que é o local e não é o momento. Por isso que não foi dada essa oportunidade. Correto, tá correto. O juiz que presidiu, correto. Não que a juíza fala, isso não é mérito. Não, ela diz o seguinte, agora não é o momento de discutirmos o mérito. É isso daí. Tá vendo? Nada como falar quem entende dessa parte. E não é mesmo. Então ela está correta. Ela está correta, aquilo está certo, o promotor que estava lá também. E eu acredito que essa audiência ocorreu em Maringá, porque Sarandi, se eu não me engano, não é comarca de Maringá, isso ocorreu em Maringá. E acho assim um excesso de zelo, essa audiência de custódia, que só é prevista no caso de prisões em flagrante. Porque o que ocorria muito antigamente, prendia-se em flagrante, a polícia, em algumas situações, eu sou uma apaixonada eu trabalhei em São Paulo, então só posso ser apaixonada pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, mas e tenho uma admiração pela Polícia Civil, né? Sim. Mas a gente sabe muito bem que, em várias ocasiões, alguns indivíduos, né, que não dignificam aquelas instituições acabaram usando de abuso de autoridade, e isso foi uma forma de se verificar isso logo de plano, logo da prisão, né? Saber se estava regular aquela prisão ou não. Há muitas críticas, há muitos elogios, não vem ao caso agora discutirmos isso, mas não é o momento, não é o local, não é o foro correto para que seja feita qualquer alegação de mérito nessa audiência. Está correta a juíza ou o juiz que presidiu a audiência. Que bom. Pelo menos isso. Pena que esse zelo todo não teve por parte da polícia. Mas foi em Maringá, né? Não foi ele estava preso, né? Ele está, inclusive, preso. Ele aparece... Ele está preso. Doutor, eu vou convidar para a gente continuar falando desse caso quando sair o resultado lá do STJ. Ai, Deus queira. Que eu espero que o canal, essa entrevista que esteja chegando por aí, que a gente ajude a fazer a justiça também. É claro que a gente precisa prender os bandidos, mas é claro que a gente precisa entender que não adianta a gente não querer ressocializar presos. É uma população carcerária de quase 1 milhão de pessoas. Se a gente não ressocializar como o Adriano estava se ressocializando, eu não sei qual vai ser a barbárie que uma hora vai acontecer. Mas não é porque um dia você foi preso que para sempre você é um culpado. A justiça ela tem que ser feita
da maneira correta e cada um fazendo seu trabalho. Me incomoda demais o delegado que fez, que passa para frente e continua fazendo errado, que vai para o outro e faz errado, que está na segunda instância e faz errado. Eu espero que a terceira instância resolva, porque tem uma pessoa presa, em princípio, por tudo que nós conversamos aqui e pelas provas que você muito bem sabe ver, muito melhor que eu, é uma pessoa que, no mínimo, não teve um julgamento justo e não teve ponto de defesa e não teve o seu rito total de Estado de Direito colocado. E ele está preso. E assim, são 2 anos. E eu vou mais longe. E eu vou mais longe. Isso é prejuízo para o réu, com certeza. Isso é um prejuízo para a família do réu, com certeza. Mas é um prejuízo também para a sociedade, a partir do momento que ele, sendo inocente, alguém que naquele dia ajudou a praticar aquele crime está impune. Exatamente, está solto. Está impune, você prende... está solto, praticando crime. Como nós vimos o caso Evandro também, do Paraná, que a fome de prender e de fazer uma história e fazer uma cena, prende 7 inocentes, coloca todo mundo como filho de Satã, que come coração de criança. E, no fim, a pessoa que realmente matou o Evandro e o Leandro Bossi, essa pessoa nunca foi presa, nunca foi achada. Está impune. Deve estar rindo por aí, isso se não saiu matando em outros estados, outros tipos de crianças. Esse é o grande problema. Você tem, hoje, não se descobriu quem era o motorista, nesse caso aqui, que conduzia o veículo, porque não foi feita investigação, e, em sendo o Adriano inocente, não se descobriu quem era. E mais, vou mais longe. Esses mesmos argumentos que nós estamos agora utilizando em favor do Adriano, o Genésio vai poder se utilizar. Aí você pode soltar uma pessoa realmente... Alguém que realmente praticou o crime. Olha o dano. É kafkiano demais. O dano é imenso. O prejuízo é enorme para a sociedade. Enquanto os profissionais do direito que atuam nessas áreas não se conscientizarem de que, agindo dessa forma, eles estão prejudicando a sociedade. Eu vou ter um Genésio que provavelmente praticou este crime, mas que, com os argumentos que eu utilizei agora em defesa do Adriano, vai utilizar os mesmos argumentos em sua defesa. E, de repente, ele pode encontrar respaldo na justiça. Né? Porque ele vai dizer, como assim? Eu estou sendo condenado só porque eu praticava o crime? Mas quem disse que era eu que naquele dia? Que reconhecimento foi esse? Né? Completando o que você disse, médicos, promotores, eu acho que toda profissão pode ter sempre a vida de alguém nas mãos. Né? Um engenheiro pode derrubar um prédio, um mecânico pode destruir um carro, um pintor que pinta errado uma casa pode acabar com a autoestima de uma pessoa e ela ficar deprimida. Pode acabar com a reputação de uma pessoa. O jornalista mata a reputação e depois você não tem... O caso Evandro do Paraná não é só um erro judiciário, é um erro da imprensa, como foi Escola Base, tem aqui, o de Escola Base já tem no canal, em breve eu vou fazer do caso Evandro. Agora, um promotor, um juiz, eles, como vocês representam, como o Ministério Público, eu coloco aí também a polícia, representa a dignidade da justiça, prender uma pessoa injustamente é a morte da pessoa viva. É um zumbimento de um ser humano. Porque você vai para uma cadeia, quem fez o que fez não quer ir para a cadeia. Agora, quem não fez nada não quer mesmo. E eu tenho só esperança que o STJ recoloque as coisas no lugar. Mas a gente vai acompanhar e a gente conversa em breve, porque deve sair... Dói muito, dói muito. Para quem trabalhou nessa área, dói muito. Porque, antes de mais nada, o promotor de justiça, ele lida com a justiça. Ele é promotor de justiça. Exatamente. Ele não é promotor de prisão. Ele é promotor de justiça. Não. Né? Então, sabe, você olhar com este... você tem que olhar para um inquérito desse, para um processo desse, com o mesmo olhar aguçado que você olha
para um outro em que está recheado de provas e que você tem que utilizar aquelas provas como argumento para a acusação. Da mesma forma, eu tenho que olhar também para este outro inquérito, este outro processo, com o mesmo olhar aguçado. Sim. Por quê? Porque lá eu quero condenar, e aqui eu não quero condenar qualquer pessoa. E é aquilo, essa outra pessoa saiu impune e, pior, o Genésio provavelmente sairá impune se o advogado dele utilizar os mesmos argumentos em favor dele. Doutora, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua expertise. É uma honra ter uma pessoa... Eu estou muito feliz no canal porque eu estou tendo um nível tão legal de pessoas que ajudam a construção disso tudo. E é tão bom para mim ter uma pessoa como você querendo participar, então já tenho a te agradecer. Em breve vamos ter live com a doutora Solange, vamos ter sempre programas com ela aqui. E vamos ter umas coisas aí que a gente acabou de combinar, que vocês só vão saber na medida certa. Então, doutora Solange, um beijo, eu te vejo em breve pessoalmente, muito obrigado. Um beijo enorme para todos vocês aí da produção e um especial em ti, com certeza. Obrigado.